Saudações pessoal, sejam bem-vindos em mais um programa aqui do canal TV Fazenda. Hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Estamos aqui vivos, né? Para comemorar aí mais um dia de bastante trabalho, de bastante conquista, de bastante objetivo, né? Os objetivos aí de 2024. Bom, a safra da soja continua crescendo aí no Brasil, né? Em alguns lugares o pessoal já tem as vagens, né? Em outros ainda está na parte de floração ainda da soja, e outros ainda na fase de crescimento, na fase de desenvolvimento da soja. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre balança comercial do agro, né? O quanto que o agro ele tem aí beneficiado o Brasil, né? Hoje o PIB do Brasil de 25% a 30% representa o agronegócio, quer dizer, 1/3, né, do dinheiro que circula no país tem a ver com produção agrícola, tem a ver com produção de gado, tem a ver com produção de suínos, né, de frango e assim por diante. Bom, vamos falar então como é que fica aí a balança comercial, um histórico de 2000 a 2023, falando aí de como que está funcionando a questão do saldo da balança comercial. O saldo da balança comercial do agro, o Brasil renovou o recorde em 2023, alcançando 149,9 bilhões. Anote esse valor aí, 150 bilhões é a representação da balança comercial do agro. Pois é, com as exportações crescentes em patamares recordes e uma importação relativamente estável, o saldo da balança do agronegócio brasileiro cresce de modo expressivo, como mostram os dados da figura abaixo. O saldo da balança comercial, pessoal, tem a ver com a relação entre a quantidade de produtos exportados e a quantidade de produtos importados. Para um crescimento do país, normalmente é calculado que precisa exportar mais, precisa vender mais, né, do que comprar de fora. E isso faz com que a balança comercial fique positiva. E isso nós vamos ver aqui agora, né? O saldo da balança comercial do agronegócio brasileiro dos anos de 2000 a 2023 em bilhões de dólares. Eita, bilhões de dólares. Olha lá, em 2000 era de 14,8 bilhões de dólares. 2000, hein? Aí veio 2001, 2002, 2003, olha lá. Em 2007 passou de, olha só, de 14, quase 15, passou para 42,8 bilhões de dólares, né, a balança comercial brasileira. E só vem crescendo, ó, só vem crescendo, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Então, olha só, num período de 23 anos, de 2000 a 2023, nós tivemos um crescimento de 14,8 bilhões de dólares para 149,9 bilhões de dólares, ou seja, um crescimento aí de mais 100, né? São mais 100 bilhões de dólares que aumentaram, né? Ou a multiplicação por 10 também, né? Para você chegar em um valor de quanto que cresceu a balança comercial brasileira. O saldo da balança comercial do Agro Brasil acumulou o 4º ano consecutivo de alta em 2023 e superando o recorde anterior de 2022. O fato é que as exportações do agronegócio somaram o equivalente a 166,5 bilhões em 2023 de dólares, tá? Alta de 4,8% frente a 2022, que foi de 158,9 bilhões. Então saiu de 158,9, que seria 159, para 166. Desde 2000, a exportação dos produtos do agro brasileiro saltou de 20,6 bilhões de dólares em faturamento para 166,5 bilhões em 2023. Crescimento acumulado de mais 8 vezes no período, ou crescimento médio em torno de 30%. Imagina um crescimento médio de 30%. Ao contrário das exportações, as importações do Brasil seguem relativamente estáveis ao longo da série iniciada desde 2000. Isso porque a importação de produtos do agronegócio pelo Brasil permanece relativamente constante, oscilando de 13 dólares a 17 bilhões ao ano. Então, olha só, a gente está importando, né, comprando de outros países em torno de 13 a 17 bilhões, né? E as exportações, 166 bilhões. A figura apresenta a evolução da exportação e importação dos produtos do agronegócio do Brasil entre os anos de 2000 e 2023, em bilhões de dólares. Vamos ver então, né, como é que ficou. Olha só esse gráfico, pessoal. O gráfico das exportações do Brasil, né, sempre crescente, bastante acentuado o crescimento.
Tá? E a gente vê aqui o gráfico das importações praticamente constante. Aumentou um pouquinho? Aumentou, mas olha o quanto que aumentou também a população do Brasil de 2000 a 2023, né? A quantidade de negócios para o Brasil, a quantidade de comércios, a quantidade de indústrias, né, que foi desenvolvida aqui no Brasil. Então isso tudo influencia nas importações e exportações. Outro fato que influencia e dá uma variada na questão, né, uma boa variação na questão de importação tem a ver também com o preço do dólar, né? Quando o dólar está alto, normalmente o brasileiro compra menos de fora e prefere os produtos brasileiros. Então olha só, em crescimento da balança comercial do agro tem sido estimulado pela alta das exportações dos setores como o complexo soja, que lidera as vendas do agro do Brasil, com faturamento de 67, então daqueles 166, 67 é da soja. Bilhões de dólares, ou 40% de toda a receita, né, que seria de 166. A receita de 67,3 bilhões de produtos complexos de soja foi recorde, 10,6% maior que a praticada em 2022, que foi de 60,8. Então saltou de 60,8 para 67,3 bilhões. Né, a gente vê aí o crescimento da soja, né? Todo dia falando de soja, soja, soja. O Brasil ele vende tanto a soja em grão, como a soja também processada, né, que você vai ter ali o farelo e o óleo, né? E muitos países compram o nosso óleo, muitos países compram o nosso farelo e muitos países também compram o nosso grão, que seria o caso da China, aí, que está fazendo parte da maior parte, né, dessas exportações aqui dos 67,3 bilhões. O setor de carnes, bovina, suína e de frango do Brasil comercializou o equivalente a 23,5 bilhões. Olha só a diferença, né? De 23,5 para 67 no setor de proteína. Queda de 8%, proteína animal, né? Porque aqui na soja também tem proteína. Queda de 8,1% frente a 2022, que foi de 25,6%. Então está caindo aí a quantidade do complexo, né? Do posicionamento do complexo da proteína, né? Proteína animal. Complexo sucro-alcooleiro, terceiro principal setor de exportação do agro, exportou o equivalente a 17,3 bilhões, com alta de 36% em relação a 2022, que foi de 12,7 bilhões. E aí no complexo sucro-alcooleiro a gente vai ter, né, tanto a energia, né, que a energia é comercializada no mundo todo, a energia, né, extraída da própria usina de sucro-alcooleira. Por quê? Porque para você tirar o etanol, né, e o açúcar da cana, você precisa moer essa cana. Todo mundo sabe disso, né? É a mesma coisa de fazer uma garapa. E aí você pega essa garapa e faz a fermentação dela. Usa algumas bactérias, e essas bactérias vão fazer essa fermentação. E nessa fermentação você vai ter ali, né, a separação de componentes. E um dos componentes que é formado nessa fermentação é o etanol. E aí é feita uma destilação, essa destilação é por diferença de temperatura. O álcool, né, que tem um ponto ali de ebulição em torno de 70 graus Celsius, e a água, que seria a grande parte do negócio, se separa, né? Fala que é uma mistura azeotrópica, difícil de separar. E aí separa o etanol, você vai ter um percentual de etanol ali separado. Conforme você vai concentrando esse etanol por outras destilações, ele vai se transformando em quase 100%, que seria o 99,7%. E aí você vai ter as classificações de etanol, etanol anidro, etanol hidratado e assim por diante. E o açúcar? O açúcar, mesma coisa, você vai pegar a cana, vai moer a cana, vai extrair ali o suco da cana, que seria a garapa, e aí depois que você extrai o suco da garapa, você faz uma concentração desse açúcar. Você vai, como se fosse fervendo no tacho, né? Você vai aquecendo, 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 até esse açúcar se recristalizar ou fazer uma cristalização. Quando ele cristaliza, e aí você obtém o açúcar sólido. E aí esse açúcar sólido, você vai ter a sacarose. E a sacarose, você vai ter o açúcar que pode ser também reformulado, passado por ácidos e assim por diante, até transformar no açúcar fininho, que é aquele açúcar branquinho que a gente tem. Bom, essa aí é a indústria sucro-alcooleira. Mas a indústria sucro-alcooleira também tem um gargalo aí, um gargalo não, né? Uma grande oportunidade na parte de energética, que seria a queima do que sobra do bagaço da cana. Então é feita a queima através de fornalhas, né, através ali de geradores, e aí esses geradores giram turbinas, essas turbinas transformam em energia elétrica, e aí você vai ter uma usina elétrica a partir de queima de bagaço de cana,
numa própria indústria de cana. Como o volume de bagaço de cana é muito alto, né? Isso é uma forma de você reaproveitar a energia. Então isso aí é feito também. Por isso que o complexo sucroalcooleiro ele está transformando. Já é um grande negócio você produzir açúcar e etanol, mas agora é um outro negócio produzir energia, né? E aí isso tem beneficiado o complexo sucroalcooleiro. E vocês veem aqui a participação, né? 17,3 bilhões, com uma alta de 36%. Na parte de proteína animal, 23%, e na parte de soja, 67%. Então é um percentual bem elevado, né? A gente vê as usinas aí nas estradas, né? Em algumas regiões aí do Brasil. Tá bom, pessoal? Aqui no Paraná, eu estou falando do Paraná, tem bastante usina de açúcar e álcool, né? Aqui tem bastante usina. No interior também do Mato Grosso do Sul tem bastante usina, né, de açúcar e álcool. Tá? A gente vê várias plantações de cana, né? Em vez de o pessoal plantar a soja, né, às vezes numa terra um pouco mais fraca ele obtém a cana, né? E se você quer aprender mais sobre esse agronegócio, né, o agronegócio da pecuária com o sucroalcooleiro, né, como é que compra uma terra dessa, como é que funciona um arrendamento desse, nós temos um curso para você que é o curso da pecuária. Esse curso da pecuária vai trazer essa parte de arrendamento, se compensa fazer o arrendamento de cana, se compensa fazer o arrendamento de pecuária, se compensa, né, você produzir soja, né, como é que são os ganhos obtidos através desses negócios, que seria um outro curso nosso, que é o curso do agronegócio da soja, que é bem interessante para você também que quer entrar no ramo, né, com o pé direito, sabendo o que você vai fazer, onde você vai estudar, como que você vai fazer para você obter lucro. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para você, obrigado aí pela sua presença, mais um programa aqui do canal TV Fazenda. É uma honra ter ficado aqui um pouquinho com você, tá bom? Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.